Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Uma hora. Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, Luís Marques Mendes queixa-se de ter sido alvo de um dos maiores ataques na história da democracia. Numa manhã passada em Sintra, em jeito de balanço da campanha que hoje termina, o candidato apoiado pela AD não identifica quem foi o autor do ataque, sendo que, por altura dos debates televisivos, foi Gouveia Melo quem mais questionou o passado profissional de Marques Mendes. Acho que fui alvo de um dos ataques mais injustos que é possível na democracia portuguesa. Um ataque brutalmente injusto. Mas num momento em que alguns queriam atirar lama para o debate, eu quis colocar em primeiro lugar a decência política. Agora não tenho uma dúvida que fui alvo dos ataques mais injustos na democracia portuguesa. Foi o que disse Luís Marques Mendes há pouco em Sintra, também confrontado com as suspeitas que recaem no adversário João Coutinho de Figueiredo. Marques Mendes optou por não comentar. O candidato apoiado pelo PSD vai ter daqui a meia hora um almoço com mulheres e vai contar com a presença da ex-presidente do partido, Manuela Ferreira Leite. E António José Seguro traz o tema da saúde para este último dia de campanha. De visita ao mercado do Bolhão, o candidato fez-se acompanhar pelo médico Fernando Araújo, antigo diretor executivo do SNS e cabeça de lista do PS pelo Porto nas últimas legislativas, a oportunidade para Seguro defender que quem tem mérito deve ser premiado a bem do país. Quer dizer, quando as pessoas com talento são substituídas e que essa substituição não resulta de uma avaliação dos resultados, então não se está a premiar a qualidade e a competência e as pessoas vão fazer outras coisas. Portanto, na saúde já há muita gente que provou que se pode, com os mesmos recursos, fazer melhor. Mas dá então não retirar Fernando Araújo do lugar onde estava? Na minha opinião, o Fernando Araújo é muito competente e eu espero que ainda ele dê muitos contributos ao país, não contributos regionais, mas contributos nacionais. António José Seguro, ao lado de Fernando Araújo, antigo diretor executivo do SNS, que saiu do cargo por decisão da atual Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Antes do mercado do Bolhão, António José Seguro tinha apelado aos eleitores para irem votar. Diz que não basta seguir na frente das sondagens e as sondagens indicam que o candidato apoiado pelo PS deve chegar à segunda volta. E neste último dia de campanha, Gouveia Melo dramatiza e deixa um alerta à esquerda. Diz Gouveia Melo que se Seguro, precisamente, passar à segunda volta, o PSD der liberdade de voto e a IEL declarar o apoio a André Ventura, então este cenário pode representar uma situação perigosa para a democracia. Um alerta deixado pelo Almirante durante uma visita a um mercado esta manhã, uma iniciativa de campanha acompanhada pela jornalista Nadine Soares. Nadine, Gouveia e Melo está preocupado com os eventuais cenários de segunda volta e, se bem percebe, Nadine, com uma eventual vitória de André Ventura. Sim, a Gouveia Melo admite preocupação com as oscilações de posições durante esta campanha e nesta fase o Almirante dramatiza o discurso, alerta mesmo para uma situação perigosa na segunda volta, precisamente com um cenário entre António José Seguro e André Ventura, e aos jornalistas explica a preocupação. Se a esquerda ganhar e passar à primeira volta e o doutor passar a primeira volta, passar para a segunda volta, o doutor André Ventura, face às situações que nós trazemos mais uma vez da Assembleia da República e da necessidade de apoios da Assembleia da República, pode ter um voto não dirigido, não é? E pode captar muitos votos e pode verdadeiramente, se o PSD dá liberdade de voto, por exemplo, a IEL já disse que apoia o Chega. Nós estamos numa situação verdadeiramente perigosa para o sistema democrático.
A análise e preocupação de Gouveia e Melo, declarações aos jornalistas ainda de visita ao mercado de Benfica, o Almirante que ainda assim mantém a esperança de conseguir passar a uma segunda volta, porque diz que se vencer António José Seguro, a direita perde, se ganhar André Ventura, a esquerda perde, e por isso considera que é necessário um presidente sem partidos para ser o verdadeiro equilíbrio. Fica aqui este registro de dramatização do discurso de Gouveia e Melo esta manhã. Para já, o candidato só volta a ter agenda, já depois do almoço, vai visitar o museu da parte da tarde. Momento que vai ser acompanhado pela jornalista do Observador, Nadine Soares. E António Filipe começou o último dia de campanha a cumprir uma tradição do atual Presidente da República, a beber uma ginginha na margem sul de Lisboa, aliás, margem sul do Tejo. E diz que, Miguel, há práticas que o atual Presidente da República adotou que são para manter. Não brindou à vitória, apenas à candidatura e aos valores de abril, e confessa que gosta desta tradição inaugurada por Marcelo Rebelo de Sousa, mas avisa que quem estiver em Belém não se pode ficar pelos afetos, um traço da presidência de Marcelo. Todas as práticas são más, não? Há práticas do Presidente que são estimáveis. São estas, o contacto direto com as pessoas. Eu acho que sim, eu acho que o Presidente da República deve manter essa prática. Eu acho que a proximidade é importante, mas não seja só uma proximidade física de afetos, seja uma proximidade ao conhecimento dos problemas, à compreensão dos problemas e à solidariedade para com a resolução dos problemas. Eu acho que essa proximidade é muito importante. E nesta última oportunidade para apelar ao voto, neste último dia de campanha, no Barreiro, António Filipe fez um balanço da campanha, considera que foi positiva. Eu creio que a campanha, posso dizer, correu bem, correu de acordo com as minhas melhores expectativas e obviamente que os portugueses decidirão. Eu creio que o bom resultado da minha candidatura é um bom resultado para o país, para a democracia, para a afirmação dos valores de abril, para um novo rumo que é preciso para o nosso país, um novo rumo no sentido da valorização dos valores do progresso, dos valores da justiça social, e é essa a mensagem fundamental desta candidatura. O balanço é feito pelo candidato apoiado pela CDU, que não, João, não esteve na tua terra, no Barreiro, mas na Baixa da Banheira. À tarde vai estar com o secretário-geral comunista Paulo Raimundo na tradicional descida do Chiado. E sobre a escolha de domingo, ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha que o sucessor não vai ter tarefa fácil. Vai ser, segundo Marcelo, um mandato bem mais complicado. O mundo está mais imprevisível, a Europa está mais imprevisível, isso torna a política mais difícil, torna as decisões económicas e sociais mais difíceis, obriga as pessoas, elas próprias, ao pensar na sua vida, a terem preocupações maiores do que tinham antigamente. E, portanto, olhando para o Presidente que vai ser eleito este fim de semana, ou que pelo menos a primeira votação será este fim de semana, é mais difícil a tarefa que ele tem do que aquela que eu tive no Presidente. É essa a expectativa de Marcelo Rebelo de Sousa, declaração do chefe de Estado que se seguiu ao encontro que teve esta manhã com o presidente estónico, que hoje termina uma visita de 2 dias a Portugal. E as sondagens têm sido um elemento importante nesta campanha eleitoral e até que ponto, Miguel, podem ou não contribuir para a decisão dos eleitores na hora de votar? Foi essa a pergunta que fizemos a António Costa Pinto, politólogo e professor universitário. Alguns eleitores menos, digamos assim, menos preocupados com clivagens ideológicas, cuja motivação de voto muitas vezes é de caráter conjuntural, têm tendência a votar no vencedor. É um efeito conhecido, estudado e trabalhado. António Costa Pinto sublinha ainda a este propósito que há uma evidente falta de literacia. À pergunta sobre se o povo português sabe interpretar sondagens, o politólogo é taxativo. Não sabe. E não sabe também, por exemplo, a diferença entre sondagens e tracking poll. Explica que as tracking polls servem apenas para mostrar tendências, responsabilizar os candidatos, mas também a comunicação social, pela leitura pouco precisa dos estudos de opinião, dá como exemplo as sondagens em que os candidatos estão separados por uma margem muito pequena. E houve títulos de jornais que diziam, em primeiro. Bem,
a diferença não estava sequer no intervalo, não estava sequer na margem de erro. Era 0,1, que é uma coisa estatisticamente nula. Sobre o desfecho das eleições do próximo domingo, António Costa Pinto salienta que a taxa de indeciso é elevada e pode ajudar a definir o resultado eleitoral. Está tudo em aberto. 1h08. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Foi por telefone. Vladimir Putin conversou hoje com o presidente do Irão. É isso que revela o Kremlin, que avança também que mais detalhes desta conversa vão ser divulgados em breve. Para já sabe-se apenas, segundo a agência russa RIA Novosti, que Putin e Massoud Pezeshkian discutiram os protestos no Irão e formas de apaziguar o clima de tensão no país. Foi também definido que os dois países vão estreitar os laços económicos. A circulação no metro do Porto está a ser afetada por uma greve no fornecedor de manutenção de material circulante. A paralisação já obrigou, de resto, à supressão de viagens. Há menos comboios, menos composições circular. Num comunicado da Metro do Porto, diz que é alheia a esta greve e confirma que os constrangimentos podem sentir-se ainda durante alguns dias. A empresa lamenta os transtornos causados e garante que está a desenvolver todos os esforços para mitigar os impactos desta greve. Miguel Videira e o Jornal da UMA.